Novembro Azul, um período importante para você, homem, que está em casa e que está nos assistindo. O preconceito do exame prostático, o toque, mas um assunto que tem que ser abordado porque o câncer de próstata tem grande importância no mundo de hoje. A condição afeta a glândula prostática, parte do sistema reprodutivo masculino que desempenha um papel fundamental na produção do sêmen, levando ao crescimento desordenado de células da estrutura. O câncer, à medida que cresce, ocupa gradativamente os lóbulos da próstata e, em suas fases mais avançadas, invade a cápsula que reveste o órgão, chegando nos tecidos ao seu redor, incluindo as vesículas seminais. A campanha Novembro Azul é um movimento mundial que ocorre todos os anos no mês de novembro com o único objetivo: conscientizar a população sobre a importância tanto da prevenção quanto do diagnóstico precoce da doença. No check-up desta semana, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe o urologista Fernando Corques, que explica, além da função da próstata no corpo do homem, fatores de risco, diagnóstico, tratamentos e a importância do Novembro Azul para combater o tabu. Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, é uma honra participar desse programa, Cláudio. Fernando, vamos começar pelo básico. O que é a próstata, para que serve? A próstata é uma glândula que é exclusividade dos homens e que participa da reprodução. Então ela produz boa parte do sêmen. O sêmen ele é produzido pelos testículos, tem o espermatozoide, a gente tem a vesícula seminal que produz uma parte do sêmen e a próstata produz o grande volume do líquido seminal, que é o líquido que leva o espermatozoide vivo até o óvulo. Então essa é a única função da próstata, a reprodução. Agora, quando você fala do câncer de próstata, grande parte desses cânceres são silenciosos. O que seria um sinal de alarme ou um ponto de atenção para poder detectar isso precocemente? Como você bem reforçou, Cláudio, a grande maioria dos casos de câncer de próstata, eles são silenciosos. Como a próstata ela envolve a uretra, envolve a via urinária, quando esses tumores crescem muito, eles normalmente se associam a sintomas urinários, sintomas miccionais. Então, dificuldade para urinar, uma frequência grande para urinar, um jato urinário mais espremido, acordar muitas vezes à noite para urinar. Claro que esses sintomas eles não são exclusivos do câncer de próstata, eles são até mais frequentes com o aumento benigno da próstata, que é uma doença mais comum do que o câncer. Mas eles podem também acontecer no câncer. Na maioria das vezes, o câncer ele surge e por muitos meses ou anos ele não traz sintomas. E aí vem a importância dos exames, né? A gente tem o exame de PSA, que a gente deve se aprofundar mais adiante, que é um exame extremamente importante, mas é um exame que surgiu e que permite cada vez mais um diagnóstico precoce desses tumores. Então, mesmo que o homem não tenha sintomas, a gente consegue ter indícios de que tem alguma coisa de errado e a gente pode ir atrás para tentar detectar esses tumores precocemente. Esses sintomas urinários, eles fazem parte daquilo que nós referimos como sendo prostatismo? Sim, esse é um termo amplo, né, genérico, que se refere aos sintomas que se associam à próstata. A gente tem algumas doenças na próstata. Talvez a mais comum seja o aumento benigno. Pode ter uma infecção na próstata, uma prostatite, pode ter um tumor, um câncer de próstata. Então, todas essas doenças podem levar a sintomas prostáticos que são chamados de forma genérica como prostatismo. Agora, dentro do contexto do câncer prostático, existem alguns graus de agressividade. Como é que você pode traduzir para a gente de uma forma simples para que as pessoas entendam o fato de você poder detectar precocemente, mesmo que seja um câncer de natureza agressiva? Quando a gente está falando de câncer de próstata, em geral a gente está falando de um câncer que a gente chama de adenocarcinoma, que é responsável por 95% dos casos de câncer de próstata. Então, mesmo esse tipo mais comum de câncer de próstata, ele pode ter variações. A gente costuma graduar ele em 5 níveis, 5 graus. E esses graus significam a célula do câncer, ela é mais parecida com uma célula normal da próstata ou ela é muito diferente de uma célula normal. Então, quanto mais diferente da célula normal, maior o grau. E isso é importante porque quanto maior o grau,
mais rápido essa célula cresce e mais rápido ela se espalha, ela se desprende da próstata e vai pela circulação sanguínea para algum outro lugar do organismo. Então, os tumores com graus menores, grau 1, grau 2, eles são tumores que crescem mais devagar, mais lentamente, são mais indolentes e têm menos chance de sair da próstata. Os tumores com graus mais elevados, 4, 5, eles têm uma velocidade muito mais rápida e têm mais chance de sair da próstata. Então, os tratamentos também precisam ser mais assertivos, às vezes com combinação de tratamentos para a gente garantir o sucesso do tratamento. Mas, Fernando, e falando sobre a questão da hereditariedade, aquele que teve algum antecedente na sua família, o fato de um padrão genético, existe esse tipo de correlação para o câncer de próstata? Existe sim, sem dúvida. Quando a gente fala em termos de fatores de risco para o câncer de próstata, como para grande parte das doenças, existem os fatores modificáveis e não modificáveis. Então, o câncer de próstata vale o que vale para uma boa saúde como um todo. Então, se alimentar mal, estresse, mesmo fumar, tudo isso piora, aumenta o risco de câncer de próstata. Tem uma alimentação saudável, legumes, verduras, soja, isso tudo diminui proporcionalmente o risco de câncer de próstata. Manter um peso adequado, atividade física é super importante, tanto para evitar, até para tornar o tumor, quando surge, com uma progressão mais controlável, a atividade física ajuda também. E a hereditariedade tem um papel, apesar de que, na grande maioria dos casos, o tumor não é hereditário. A gente estima que em 10% das vezes os casos de câncer de próstata estão associados a uma hereditariedade. E a gente consegue hoje, seja pelo histórico da família, teve um pai, teve um irmão, teve um primo que teve câncer de próstata, e quanto mais pessoas próximas tiveram câncer, maior o risco. E hoje muitas vezes a gente consegue ter diagnóstico de mutações genéticas, de alterações genéticas. Hoje não é incomum, seja alguém que teve um câncer na família, faz um teste genético e detecta, e todos os parentes também são estimulados a testar para ver se tem uma mutação, ou às vezes as pessoas fazem testes genéticos para conhecer e saber se tem alguma alteração. Isso é uma prática relativamente comum hoje. Então, a gente tem pessoas que sabem que tem mutações genéticas e algumas dessas mutações aumentam o risco de câncer de próstata. Então, para essas pessoas, a gente faz um acompanhamento mais minucioso, mas isso, como eu falei, isso representa 10% dos casos ou das pessoas que vão apresentar um tumor de próstata. E 90% das vezes, a hereditariedade acaba não sendo o principal fator de risco. E o que é o PSA, que você falou rapidamente no começo, mas que nós sempre ouvimos? Quer dizer, o meu PSA está aumentado, posso ter câncer. O meu PSA está aumentado, não necessariamente eu tenho câncer. O que significa o PSA e qual a importância desse elemento no sentido de fazer um diagnóstico? O PSA é uma proteína, uma substância que a gente dosa no sangue, no exame de sangue, e que ele é específico da próstata. Nenhum outro órgão do nosso corpo produz PSA. Ele é o antígeno prostático específico. Ele não é específico de uma doença da próstata. Ele está presente dentro das células da próstata. E a gente dosa ele no sangue conforme ele vaza das células e vai parar no sangue. Qualquer doença da próstata pode fazer esse transbordamento dessa proteína para o sangue. Então, uma inflamação, um aumento, e o câncer de próstata, uma infecção. O PSA ele foi muito revolucionário. Ele surgiu, e esse exame surgiu na década de 1980. E ele foi um dos grandes responsáveis por a gente conseguir começar a detectar o câncer de próstata no começo. Então, até 1970, começo dos anos 80, o câncer de próstata, em mais de 90% das vezes, quando era detectado, ele já estava espalhado pelo corpo, ele já tinha metástases. E dos anos 80 para cá, isso inverteu. Hoje, se a gente for para um país desenvolvido, 2, 5% dos casos só, as doenças são detectadas em fases mais avançadas. Em 95% das vezes, o câncer de próstata é detectado no começo, em grande parte por conta do PSA. Então, é uma ferramenta muito importante para ajudar a gente a detectar no começo uma doença que, como a gente conversou, quando ela trouxer sintomas, geralmente ela já cresceu muito. Então, o PSA ajuda a gente a falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos fazer testes adicionais para ver se isso é uma inflamação, se isso é um aumento da próstata ou se tem um tumor aí, um câncer de próstata surgindo. Quando a gente fala de exames para avaliar a próstata, ainda a gente sabe que o toque ele é absolutamente fundamental. E os homens têm uma certa resistência, um tabu. Hoje menos, no passado foi mais, mas ainda representa um tabu. No teu cotidiano, você sente isso na sua atividade enquanto médico urologista?
Sim, ainda assim, bem menos. A gente vê que a cada década tem diminuído isso, mas ainda existem homens que não gostam da ideia. O que é importante, assim, o toque retal ele ajuda. É um exame clínico que dá informações para a gente, é um exame simples de ser feito, rápido, leva poucos segundos e dá informações adicionais. Mas o mais importante é não deixar de ir no médico por receio disso. Então, existem homens que vêm ao médico, vêm ao urologista e falam, olha, eu não me sinto confortável com esse exame, eu não quero fazer esse exame. E, felizmente, hoje a gente tem estratégias para avaliar, para examinar, sem fazer o exame de toque retal. Ele é importante, ele ajuda, mas existem outras formas e é pior um homem deixar de ir no médico, deixar de fazer os exames, deixar de fazer uma avaliação por receio do exame de toque, do que ele ir e falar, olha, eu não quero, eu não me sinto confortável, vamos, a gente pensa em uma outra estratégia. Para quem nos assiste, o paciente não quer fazer o toque porque sente alguma restrição, não está confortável, como você bem colocou. Muito embora seja um exame muito rápido, simples, não há nenhum porquê não, nenhum senão em deixar de fazer. Quais seriam as estratégias? Existem exames auxiliares como ultrassom, ressonância, tomografia? Hoje o exame mais preciso para avaliar a próstata, no sentido de detectar câncer de próstata, é a ressonância magnética. Então essa é a nossa grande arma adicional, grande ferramenta adicional que a gente usa quando tem uma suspeita. Então, quando a gente faz o rastreamento, que é a combinação do exame de toque com o exame de PSA, que a gente vê se tem alguma situação ali, algum sinal de alerta, o exame seguinte, que normalmente é feito, é a ressonância magnética, desde que seja acessível. Em algumas realidades, no sistema público, às vezes não é acessível a ressonância, então aí é necessário fazer uma biópsia de próstata. Mas quando é disponível, a gente sabe que a ressonância magnética aumenta em 30% a eficácia de uma biópsia que posteriormente pode ser feita. Então, sempre que possível, a gente faz a ressonância. Então, para o homem que não aceita fazer o exame de toque, a gente acaba fazendo a ressonância como exame complementar. É claro que o exame de toque é um exame que leva 5 segundos, 10 segundos, é indolor, é barato, e a ressonância é um exame demorado, leva 40 minutos, 1 hora, tem um custo elevado. É difícil ficar repetindo esse exame muitas vezes quando necessário. Então, um não necessariamente substitui o outro, eles se complementam. Eu gosto de usar o exemplo do cardiologista. O cardiologista usa o estetoscópio para examinar o coração. A gente sabe hoje que o ecocardiograma é mais preciso que o estetoscópio. Não é por isso que a gente vai aposentar o estetoscópio. Então, o estetoscópio, ele ajuda, ele traz informações a mais. Quando precisa, a gente faz um ecocardiograma, que é um exame mais demorado, o paciente precisa se deslocar, tem um custo adicional. Então, a gente usa ferramentas diferentes para complementar e não deixar um paciente descoberto quando necessário. Você falou sobre a biópsia. Qual a indicação formal para a biópsia? Quando você tem uma suspeita de que ali está estabelecido um câncer? Exato. A biópsia serve é o grande exame que vai confirmar ou descartar um câncer de próstata. Então, a gente hoje tem uma série de marcadores. Então, o exame clínico, o toque, é um marcador, o exame de PSA. Existem outros exames de sangue que complementam eventualmente o PSA, com subfrações do PSA, a ressonância magnética. Esses são os principais. E a gente tenta mapear e falar, olha, esse paciente tem uma chance grande de ter um câncer, então a gente precisa confirmar isso ou descartar. E aí, em geral, é feita a biópsia para encontrar e se tem um nódulo, avaliar esse nódulo, e a gente sabe que alguns nódulos são nódulos de aumento benigno da próstata, alguns nódulos são nódulos de crescimento tumoral, um câncer de próstata. Então, a biópsia que vai discernir isso para a gente conseguir programar o melhor tratamento para cada indivíduo. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, atrás apenas do câncer de pulmão, além do quinto mais fatal. A estimativa é que 1,5 milhão de homens sejam diagnosticados a cada ano. Os dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer mostram que a doença liderou as taxas de incidência em 118 países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, França e Austrália. Resultado do uso generalizado do rastreamento como PSA, que detecta o câncer em estágios iniciais.
Outro fator que acarreta na alta da taxa é o aumento da suscetibilidade genética em homens, por exemplo, com ascendência da África Ocidental. Apesar da tendência de estabilização dos declínios em diversos países de alta renda, uma projeção realizada pela The Lancet Commission levanta a preocupação para as nações de baixa e média renda. Isso porque, de acordo com o estudo, os casos devem passar de 1,4 milhão por ano para 2,9 milhões até 2040. Consequentemente, o número de mortes causadas pelo tumor também devem aumentar, passando de 700 mil até o ano em questão. No Brasil, a doença representa 29% de todos os casos de câncer no sexo masculino, o que representa aproximadamente 66 mil casos diagnosticados por ano e 16 mil mortes. E quando você fala de tratamento, você precisa estadiar a doença. Tanto localmente, saber como é que está aquele câncer, aí o grau de diferenciação, mas buscar metástases, alguma manifestação à distância. Para onde é mais comum acontecer a metástase e como é que você tenta localizar por métodos de auxílio diagnóstico? Bom, então, o câncer de próstata, em geral, ele é muito previsível. Ele tem um comportamento que a gente consegue prever muito bem, entendendo o grau de diferenciação, entendendo o valor do PSA, entendendo as características daquela doença na ressonância ou mesmo no exame clínico. E juntando essas informações, a gente tem uma ideia do comportamento com uma precisão enorme, né? A gente consegue prever a probabilidade de metástase com uma assertividade grande. Quando as células saem da próstata, o primeiro lugar em geral que elas saem é para os gânglios, para o sistema linfático, né? Para os gânglios que ficam na região da pelve. Depois, em geral, para os ossos. E aí, muito raramente, para outros lugares do organismo. Então, em geral, ele segue bastante esse padrão, para os gânglios e para os ossos. Uma das coisas que passa pela cabeça de todos que vão ser submetidos ao procedimento é chance de impotência e a questão da própria continência, da incontinência urinária. Como é que você descreve quais são as chances e o que fazer? Esse é um ponto super importante, Cláudio. Eu falei que a próstata tem uma função só, que é a reprodução. E aí, de repente, vem esses efeitos colaterais. Então, ela está muito perto de estruturas que têm outras funções. Então, ela está muito perto do esfíncter, que é o músculo que controla a micção. Ela está muito perto dos nervos, que são responsáveis pela ereção. Daí que vem esses efeitos colaterais que podem acontecer em qualquer tratamento associado ao câncer de próstata, seja cirurgia, seja radioterapia. E com a evolução das técnicas, e a cirurgia robótica entrou muito nisso, a gente tem cada vez técnicas mais apuradas e a gente tem equipamentos que ajudam nessas técnicas. Então, felizmente, se a gente pegar de 20, 30 anos para cá, a chance de impotência, a chance de incontinência, ela diminuiu muito. É claro que a gente está falando de homens que têm 50, 60, 70, 80 anos de idade. Muitos homens já têm problemas de ereção, muitos homens já têm problemas para urinar, problemas de micção. Então, a condição inicial do homem, ela determina muito a recuperação. Ainda assim, a cirurgia pode sim afetar tanto a questão da ereção quanto a questão da micção, mas felizmente, na grande maioria dos casos, esses efeitos colaterais eles são tratáveis. Existem formas desde mais simples até mais complexas para tratar e resolver, seja uma disfunção erétil e um problema de micção. Em linhas gerais, depois de um tratamento, de uma cirurgia, o que a gente espera é que as questões urinárias vão acontecer nas primeiras semanas e até 3 meses elas tendem a melhorar bastante. A questão de ereção ela vai acontecer por uns 6 meses e aí vai melhorando até 1 ano. Agora, algo que a gente vê, essa mobilização do Novembro Azul, e uma coisa que eu vejo muito, eu acompanho a tua carreira, é uma carreira muito bonita, de um profissional muito sério, consistente, que busca uma diferenciação, não só na tua prática assistencial, que é excelente enquanto médico, mas com papel social. Eu vejo você com iniciativas ligadas ao Novembro Azul. Essas campanhas, de fato, elas trazem um impacto significativo junto à população? Enorme, é impressionante. Eu recentemente até fiz uma busca no Google Trends para tentar mensurar isso. A busca por câncer de próstata durante o mês de novembro, ela aumenta em 300%. Então, a gente percebe na prática, no consultório é muito nítido, né? Então,
A regra no consultório é que em novembro a quantidade de pacientes que são diagnosticados e que eu recebo com diagnóstico de câncer de próstata aumenta muito. Em dezembro é o mês que eu passo operando um monte, porque tem muita gente que acaba tendo esse diagnóstico no mês de novembro, muito motivado pela campanha do Novembro Azul. Mas quando a gente vai ver o que acontece na internet, nas buscas, tem um impacto brutal. Então é uma campanha extremamente importante. É uma campanha que ajuda a população a entender, a lembrar, a parar um pouquinho, né, a rotina do ano e falar, poxa, eu preciso me cuidar. E aí, de quebra, porque o homem, a mulher está acostumada a se cuidar. O homem, é o momento que o homem fala, eu preciso cuidar da minha saúde. E aí percebe que o colesterol está alto, que precisa ver alguma coisa no coração, que tem um risco maior, que, enfim, todas as questões de saúde, esse é o momento que são detectados também. Klíger, paciente do Dr. Fernando, conversou com o check-up e comentou sobre um achado acidental, a descoberta de um câncer na próstata através de exames para investigar uma condição nas unhas das mãos. Nós vamos ter que fazer alguns exames para certificar mesmo, mas pode ficar tranquilo, tá no começo, a gente vai conseguir ajeitar isso daí. Aí ele mandou fazer até um ultrassom de unha, que eu achei assim super estranho. Falei, caramba, ultrassom de unha, nunca ouvi falar nisso, né? Quando eu voltei lá com esse ultrassom de unha, coincidiu de ficar pronto meus exames que eu faço todo ano. Eu faço um check-upzinho, então eu faço um exame de sangue, vou no cardio, nas outras... nos outros médicos também, né? Aí eu falei assim, tô com os exames de sangue, eu vou levar lá, não custa nada, né? Quando ele olhou o ultrassom, ele falou, Klíger, realmente lá deu uma psoríase, mas é comecinho, a gente vai fazer um tratamentozinho, não sei o quê, vamos conseguir equilibrar isso daí, beleza. Ele começou a olhar os exames de sangue, né? Aí ele olhou um, olhou outro, aí ele olhou pra minha cara e falou, Klíger, você vai no urologista? Eu falei, vou, doutor, todo ano eu vou no urologista, né? Chegou no final, eu falei, doutor, por que o senhor perguntou do urologista, né? Ele falou, não, Klíger, o seu PSA, eu acho que tá meio fora aqui. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, sabe? Fui sair da consulta, levantei da cadeira, levantou, ele veio, deu 2 tapas das minhas costas e falou assim, Klíger, não esquece de ir no urologista. Rapaz, aquele negócio entrou no cérebro, né? Falei, caramba, eu saí do consultório dele, entrei na marginal ali, dirigindo, aí eu olhava o resultado do meu exame, olhava no Google lá, ver quanto que era o limite, não sei o quê, eu conseguia enxergar que tava no meu limite, que tava normal, né? Eu fui, levei no urologista lá meus exames de sangue, também ele tinha pedido PSA, tudo, aquela rotina, né? E quase acabando a consulta, eu falei, doutor, mas eu vou falar um negócio que não tem nada a ver com você. Eu fui num dermatologista, ele falou sobre o meu PSA. Como tá meu PSA aí, doutor? Aí ele falou assim, Klíger, seu PSA tá no limite pra sua idade. A gente vem acompanhando há anos, entendeu? Então tava, acho que era 2.3, o outro ano mudou pra 2.4, tipo assim, agora tá 2.5. Ele falou assim, o limite pra sua idade. E é normal ter esses aumentos gradativos, né? Aí o que ele falou pra mim? Pô, Klíger, então você tá meio encucado, vamos refazer o PSA, que às vezes dá uma alteraçãozinha, né? Quando eu fiz o PSA, o que aconteceu? Nesse um mês que eu já tinha feito outro exame, aumentou 0,1. Então, o que vinha aumentando 0,1 de ano em ano, aumentou 0,1 em um mês, entendeu? Aí, ligou o pisca-alerta. Ele falou, Klíger, deu uma alteraçãozinha. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver isso daí. Vamos fazer uma ressonância? Falei, sem problema, né? Aí fomos, marquei a ressonância, fiz a ressonância, né? Aí chegou o resultado em casa. Minha esposa abriu, né? E eu tava na rua atendendo o cliente, minha esposa me ligou, desesperada. Klíger, onde que é seu urologista, não sei o quê? Eu falei, não, é aí no Tatuapé. Não, eu tenho que ir lá agora porque chegou o resultado do seu exame aqui, não tá legal, não sei o quê. Aí já, na ressonância que chegou o resultado, já tava dando, que já tinha lá o problema. Aí ele indicou o Fernando. Aí foi aí que eu conheci o Fernando, entendeu? E assim, aí fomos fazer a cirurgia, né? Mas assim, fez a cirurgia, foi super tranquilo, né? Tem aquele pré que demora, você tem que fazer um exame, refazer, não sei o que, aquela angústia do caramba, né? E quando você ouve falar essa palavra câncer, é terrível, né? Fez a cirurgia, no outro dia de manhã já saiu, já, e foi indo, né? E graças a Deus deu tudo certo, tirou tudo. A incontinência, né? Do começo tinha um probleminha, mas hoje já supriu já quase 98% de que eu não tenho problema, entendeu? E outro problema é a ereção, entendeu? É um tempo que você vai se adaptando, vai corrigindo, vai melhorando. Você falou algo interessante, comparando o homem e a mulher, né? Não era incomum que o médico ginecologista ou a médica ginecologista fossem conhecidos como médico de mulheres, né? Médico de senhoras, né? E o urologista não é chamado como médico de homens ou médico de senhores.
Até porque algumas intervenções que vocês fazem são feitas em mulheres também. Mas, fundamentalmente, para os homens que estão nos assistindo agora, qual a mensagem que você passaria a respeito da importância desse regramento em perspectiva, né, daquilo que está acontecendo com o envelhecimento? Hoje, a gente tem recursos tanto para diagnosticar as doenças, mas ainda para diagnosticar os fatores de risco. Então, a pressão, a glicemia, o colesterol, detecção precoce de tumores, seja os tumores de intestino, os tumores de próstata e por aí de pulmão. Então, quando a gente detecta mais isso no começo, geralmente os tratamentos são muito simples. Nas situações que a gente detecta esses problemas, todos esses, os problemas cardiovasculares, os problemas oncológicos, os problemas de saúde mental, quando a gente detecta numa fase mais avançada, os tratamentos são muito mais complexos e às vezes não tão eficientes quando inicialmente. Então, buscar um tratamento preventivo é fundamental. A mulher está acostumada a fazer isso, a mulher faz isso desde a adolescência, durante a vida toda. O homem não, o homem sai do pediatra, fica órfão de médico, se tem algum problema vai procura um ortopedista porque teve alguma lesão no meio do caminho, com 20, com 30 anos, e aí quando chega com 40, 50, às vezes tem uma questão, um problema, procura. Então, criar esse hábito de ir buscar atendimento, fazer um exame de rotina, fazer um check-up, é fundamental para garantir uma segunda fase da vida, não só a juventude, mas uma vida adulta, uma terceira idade com uma boa qualidade de vida e uma vida longa e com qualidade. Excelente. Eu acho que a gente pode falar hoje de coisas muito interessantes, né? Vencer o preconceito do exame do toque, a questão da propedêutica hoje acessória, o PSA, recursos diagnósticos através de imagem, capacidade de estadiamento e, sobretudo, a expectativa de que a gente saiba que a grande maioria das vezes não é câncer, mas em si, então, o câncer, aí sim uma perspectiva que hoje existe de tratar, inclusive com chances cada vez menores de complicação, e um dos bons exemplos foi justamente quando o Dr. Corks falou a respeito da cirurgia robótica. Quer dizer que foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, queria aproveitar para dizer que sou fã bom, você não preciso dizer, mas do programa do Check-up, é um programa que traz conhecimento médico com nível que não subestima a capacidade de quem está assistindo. Isso é fundamental, isso é super importante. Parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Check-up fica por aqui. Nós hoje falamos sobre câncer de próstata, Novembro Azul. Tivemos a participação do Dr. Fernando Corks. Ele que é médico urologista, responsável pelo setor de uro-oncologia da Fundação Faculdade de Medicina do ABC. Nós voltamos semana que vem. Se você tem dúvidas, quer registrar alguma coisa, quer mandar uma pergunta, escreva drclaudio@jovempan.com.br. E no check-up de hoje você viu o que é a próstata e quais as suas funções no corpo do homem? Obesidade, tabagismo, hereditariedade, hábitos no cotidiano e outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Como o exame de antígeno prostático específico, o PSA, ajuda no diagnóstico, além também do resultado eficaz da biópsia. O reflexo do avanço da medicina na evolução de medicamentos e no uso da tecnologia. E a importância das campanhas de conscientização, muito além da quebra de tabus. Até o próximo check-up. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.